Saudade de rodar no manto, né, meu irmão? Aleluia. Ezequiel 37. Está escrito assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi dizendo: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diga assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremaneira numeroso. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai. Nós podemos estar na tua casa, nós podemos estar em comunhão, estar em congregação com os nossos irmãos. E isso é bom, isso é agradável. Obrigada por esse privilégio, Senhor. Mas muito obrigada por poder entregar ao Senhor, assim como foi dito, não do que nos resta, não do que nos sobra, mas nós queremos te entregar nessa noite, Pai, aquilo que prova o nosso coração, aquilo que prova a nossa fé. Nós somos carentes, Senhor, de ouvir a tua voz. Eu, Karen, sou carente de ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz, eu tenho sede de ti, nós temos sede de ti, Senhor. Então fala comigo, corta em mim e corte sobre os meus irmãos com a tua palavra. Divida aquilo que não te agrada, arranca de nós. E aquilo que te agrada faz frutificar dentro de nós, faz criar raízes, Pai. Nós precisamos de ti. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Amém. Todo mundo já está careca de saber da história de Ezequiel 37, sim ou não? Ezequiel, eu tô. Ô irmão, tá careca mesmo. Ezequiel 37 e Ezequiel 47 é o que a gente mais ouve. Vamos em alguns congressos, vamos em algumas conferências, em alguns cultos, que geralmente os temas são esses, sim ou não? Mas eu não sei você, só que quando alguém vira para mim e fala assim: Karen, qual é a sua referência de avivamento na palavra de Deus? Qual é a sua definição de avivamento na palavra de Deus? Eu sempre me lembro de Ezequiel 37. Um lugar sem esperança, um lugar sem vida, um lugar sem expectativa, um lugar sem aparentemente um motivo para que se investisse nele. É o lugar aonde Deus escolhe levar o profeta em espírito.
E por muito tempo eu me encaixei nesses versículos não como um profeta. Por muito tempo nós nos encaixamos nessa história não como os profetas, mas como o vale. Por muito tempo nós fomos aqueles que não tinham expectativa, não tinham vida, não tinham ânimo. E talvez você voltou para esse estado nessa pandemia. Porque deixa eu te falar, muitos de nós não temos mais a sede que tínhamos antes. Muitos de nós não temos mais a fome que tínhamos antes. Parece que tudo se tornou muito comum, muito confortável. A gente viveu de lives e parece que hoje o nosso coração só quer isso. A gente viu muitas coisas que não precisavam de presença, coisas virtuais, e parece que o nosso coração se apegou a isso. E a gente prefere hoje, muitas das vezes, viver no conforto daquilo que parece nutrir a minha alma, do que chegar em um momento de presença, em um momento de comunhão e testificar que de verdade isso está alimentando a minha alma, meu espírito. Eu olho para essa história e eu percebo um avivamento de etapas da parte de Deus. Olha para essa história. Através da palavra profética do profeta, Deus ele poderia muito bem, em um piscar de olhos, em um estalar de dedos, já fazer com que aquele vale de ossos secos se tornasse um lugar de exército numeroso, sim ou não? Mas por quê? Por que Deus não faz instantaneamente? Por que Deus usa da palavra profética para mostrar para mim que eu preciso de etapas? Por que Deus já não vai logo para o fruto, para o resultado, para o final? É porque talvez você se esqueceu, mas o nosso Deus é um Deus de processos. O nosso Deus não queima etapas. Eu estava estudando antes para ministrar aqui sobre Eclesiastes 3, só que sendo ministrado aqui o Senhor me levou a essa história. Mas se você parar para pensar em Eclesiastes 3, Deus ele permite que Salomão fale sobre o começo e sobre o fim de todas as coisas, sim ou não? Há tempo para todo propósito debaixo do céu, há um tempo determinado para tudo. E no decorrer do capítulo 3 vai dizer: há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir, há um tempo de guerrear, há um tempo de paz. Começo e fim de todas as coisas. Mas se você parar para pensar, Deus não revela o meio. A gente planta e a gente vai colher. Só que e o meio de tudo isso? Porque entre plantar e colher eu preciso cuidar. Eu preciso regar. Eu preciso tirar as ervas daninhas, para então colher com qualidade aquilo que eu plantei e aquilo que eu cuidei. Existe o nascer e existe o morrer, mas e o meio disso? O meio disso é viver. Existe o chorar e existe o sorrir, mas e o meio de tudo isso? O meio de tudo isso é testificado em Salmos, quando é dito: choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então entre o choro e o riso existe o consolo. Por que Deus não revela o tempo do meio? Justamente porque o nosso Deus, ele se revela no processo. A gente vai descobrindo Deus no processo. A gente vai vendo o agir de Deus no processo. A gente vai descobrindo o que Ele está mudando, aonde Ele está mexendo, o que Ele está movendo no processo. Nós sabemos do começo,
Nós sabemos do fim, mas o nosso coração encontra aquele que sabe de todas as coisas, é no meio. Por isso que a Ezequiel, Deus traz um modelo processual. Não é assim, Ezequiel profetiza a vida e eles viverão. Não, é assim, profetiza por etapas. Ossos, tendões, carne, pele e aí então o Espírito. E eu vejo Deus fazendo um avivamento diferente nesses dias, a exemplo de Ezequiel 37. Primeira coisa é que Deus pergunta ao profeta: o que você está vendo? Poderão esses ossos reviver? Poderá isso que não tem vida tornar um dia a ter vida? Poderá isso que não tem esperança ter esperança algum dia? E talvez essa seja a pergunta de Deus para nós nesses dias. O que nós estamos vendo? Deus, eu vejo que não há mais força na minha geração. Profetiza sobre aquilo que você está vendo. Deus, eu vejo que as pessoas estão conformadas com um nível muito raso. Profetiza profundidade sobre a vida da sua geração. Deus, eu estou vendo aquilo que está faltando. Então começa a profetizar que algo está chegando. O que nós estamos vendo? Deixa eu te falar uma coisa, por pior que seja a visão que você tem, Deus, Ele é suficientemente capaz de mudar todas as coisas, de trazer vida sobre todas as coisas, de ajustar todas as coisas. Ah, Deus, mas é muito ruim, eu prefiro tapar os meus olhos para isso. Não ignora. Enquanto você ignorar, vai ficar do mesmo jeito. A partir do momento que você tomar uma atitude de se tornar a voz profética, o Espírito Santo está preparado para começar a colocar todas as coisas no lugar. Acontece que a gente olha algumas situações e a gente prefere ficar calado. E o Espírito Santo está falando: profetiza. A minha casa não é mais a mesma desde quando a pandemia entrou. Profetiza que ela não será mais a mesma para se tornar como Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família não é mais a mesma. Profetiza. Eu não consigo mais ter aquele amor por congregar, por estar em comunhão, por ir à igreja. Profetiza sobre você mesmo: coração enganoso, você não vai me dominar. Eclesiastes diz: há um tempo para se calar, mas há um tempo para falar. Primeira coisa desse avivamento, quando Ezequiel começa a profetizar, você está entendendo? Amém? Quando Ezequiel começa a profetizar, ele profetiza e acontece uma coisa que Deus não avisa que ia acontecer. Deus avisa que os ossos iam se juntar. Deus avisa que ia tocar nos músculos. Deus avisa que ia tocar na carne. Deus avisa que ia tocar na pele. Mas acontece uma coisa que Deus não avisou. Pergunta para mim, fala o quê? Pergunta para mim, fala o quê? Um barulho. Um ruído. Que ruído é esse? Ossos voltando ao seu lugar. A gente não está preparado para o barulho do ajuste de Deus na nossa vida. A gente não está preparado para deixar Deus tocar na nossa estrutura, porque ossos falam sobre estrutura. Então o avivamento que Deus está trazendo sobre nós é um avivamento que vai sacudir as nossas estruturas.
E aquilo que estiver fora do lugar será ajustado por Deus. E vai fazer barulho. Vai fazer barulho Deus mexer nas minhas dores. Vai fazer barulho Deus tocar nas minhas feridas. Vai fazer barulho se Ele cavar aonde eu escondo as minhas coisas, os meus pecados de estimação, os meus pecados premeditados, o meu egoísmo, o meu egocentrismo. Se eu deixar que Ele toque, vai fazer barulho. A gente prefere fechar a porta, esconder as coisas embaixo do tapete, para que as pessoas não percebam que está fazendo barulho Deus mexer dentro da gente. Mas deixa eu te falar uma coisa, se ninguém profetizou sobre a sua vida, eu vou profetizar. Deus vai ajustar os ossos, a sua estrutura. Ele vai fazer barulho de organização sobre a sua vida. Ele vai ajustar aquilo que está fora do lugar. Isso é avivamento também. Faxina. Eu sempre falo isso, vou falar aqui também. Acho que eu já até falei uma vez, não sei. Mas nenhuma faxina é silenciosa. Nenhuma faxina deixa tudo normal. Toda faxina, toda organização tira o velho e traz o novo. Talvez Deus calou tudo aí fora para que você pudesse afinar os seus ouvidos para ouvir a voz que é necessária ser ouvida. Talvez Deus fechou todas as portas por aí para te apresentar uma porta que nunca se fechou, a porta do seu quarto e da presença de Deus. A gente acha que o véu foi costurado, não foi. Dá para entrar, dá para ir mais profundo, não só no santo lugar, mas no santo dos santos, aonde eu vejo Ele como Ele é. A gente prefere entrar na caverna e guardar as coisas lá. E talvez a palavra de Deus seja como foi para Elias. O que é que você está fazendo nessa caverna, Elias? Vergonha não é ser organizado por Deus. Vergonha não é receber uma faxina da parte de Deus. Vergonha é fingir que nada está sujo. Fingir que nada está acontecendo. Primeiro, Deus mexe nos ossos, na estrutura, faz barulho. Deus pega de lá e coloca aqui, traz para perto. Deus junta o que está separado. Deus aproxima o que está distante. O que estava distante antes de tudo isso? Eu não sei com você, mas comigo, família. Deus está começando a mexer na estrutura, por isso que Ele colocou a gente dentro de casa, para juntar aquilo que estava distante. Para cumprir sobre nós um pouco do que está escrito no final de Malaquias: converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Segunda coisa que Deus faz nesse avivamento diferente, a Bíblia fala que Ele toca nos músculos, Ele faz crescer músculos sobre os ossos secos. Primeiro Deus organiza tudo no lugar, sim ou não? Depois Deus faz crescer músculos. Músculos me falam sobre força. Um avivamento onde Deus está ajustando a nossa verdadeira força.
Porque a força de um avivamento não é dita por quantas línguas estranhas estão falando dentro da igreja, mas por quantas palavras de verdade são liberadas quando você sai daqui, são vividas quando você sai daqui. A força de uma geração avivada não é em quantos estão caminhando, mas é para onde estão caminhando. A força de um avivamento não está em pular, em sapatear. Não, isso é porque o nosso coração já está pegando fogo, já está avivado, já está recebendo vida. Então por isso a gente age assim. Mas a força de um avivamento está no quanto ele transforma quem recebe dele. Avivamento de verdade é quando o homem morto na sua natureza adâmica, na sua depravação, na sua incredulidade, na sua carne, no seu pecado, se encontra com um Cristo Salvador que dá vida e vida em abundância. Isso é avivamento. Quando já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando as palavras que saem da minha boca é Deus me dê alegria pela salvação, e não Deus me dá conquistas aqui. Avivamento não é ser enviado. Ai, cara. Avivamento é primeiro dizer: eis-me aqui. Deus coloca músculos. Deus coloca força de verdade. Você pode olhar para mim aqui, ver eu aqui pregando e achar que eu sou forte. Eu não sou forte. Acontece que nós precisamos mudar a nossa mentalidade e entender que nós não somos fortes. Mas existe alguém que é forte por nós. E aí quando a gente olha para algumas coisas que a gente vence, que a gente conquista, e a gente sabe que a gente é fraco, e a gente sabe quem é forte por nós, a gente não rouba a glória de Deus, nós não roubamos os elogios de Deus, nós não roubamos os aplausos de Deus. Muito pelo contrário, a gente fala glória ao seu nome, Senhor, por tudo que o Senhor me deu. Não foi minha força, foi a força de Deus em mim. Ele me tomou pela mão direita. Aleluia. Um avivamento que vai tocar na minha estrutura, que vai tocar na minha força. Depois a Bíblia fala que depois de tocar nos tendões, nos músculos, o Senhor faz crescer carne sobre esses músculos. Carne me fala sobre sensibilidade. Um avivamento que vai tocar na minha sensibilidade. Porque eu não sei se você se lembra, mas a Bíblia fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se... O nosso amor é um amor insensível. Porque nós falamos que amamos, mas ao menor sinal de necessidade a gente prefere passar. Nós postamos que amamos, fazemos depoimentos que amamos, compramos coisas falando que amamos, damos cesta básica falando que amamos, mas ao menor sinal de alguém que precisa de uma ajuda próxima, presencial, a gente prefere passar. Nós olhamos para alguém que caiu e ao invés de falar, levanta, Deus está contigo, sobe aqui nos meus ombros, eu te carrego, a gente prefere acusar, condenar, apontar, derrubar ainda mais. Somos insensíveis. Onde estão os nossos olhos como os de Cristo? Eu não me lembro de um momento em que em que Cristo ouviu alguém chamar o nome dele e não parou para ajudar. Eu não me lembro de
do momento em que Cristo viu alguém necessitado, ansiando pela ajuda, pelo toque, por uma palavra da parte dele, e não parou para ajudar. Sabe qual é o fruto da insensibilidade? A arrogância, soberba. Nos tornamos como os fariseus. A gente pratica o bem, mas a gente não tem intenção de praticar o bem. A gente só faz. A gente fala coisas boas, mas a intenção ao falar coisas boas não é para que alguém seja animado, fortalecido, mas é para que alguém curta a nossa foto no Instagram, para que alguém dê like nos nossos vídeos no YouTube, para que alguém siga as nossas redes sociais. As pessoas necessitadas não precisam de uma rede social. Elas precisam de um Cristo presencial habitando dentro de nós. Cartas vivas. Que o nosso comportamento carregue sensibilidade. Que as nossas palavras carreguem sensibilidades. A gente ama corrigir, mas a correção ela é fundamentada em uma coisa: amor. Deus vai tocar na nossa sensibilidade. Porque só sabe ajudar quem um dia precisou ser ajudado. Só sabe amar quem um dia entendeu que foi amado. Só sabe curar quem um dia sangrou ferido. Depois de tocar nos ossos, de tocar nos músculos, de tocar na carne, na estrutura, na força, na sensibilidade, a Bíblia fala que Deus estende pele sobre tudo isso. Sim ou não? Sim ou não? Dorme não, estou acabando. Deus estende pele sobre tudo isso. E pele me fala sobre aparência. Sim ou não? Um avivamento que vai tocar na nossa aparência. A gente não precisa de ídolos gospel com a cara do avivamento de Deus. A gente não precisa de alguém que vai compor uma canção falando: eu vou compor o hit do momento. Não. A gente precisa de alguém que no seu secreto pegue um violão, pegue um instrumento, ou seja um instrumento, e que a sua oração, o seu derramar seja a adoração perfeita para Deus. Música todo mundo pode fazer, agora adoração só quem conhece Deus de verdade. A gente não precisa das pregações mais eloquentes. A gente precisa da palavra viva e eficaz. Aquela que liberta, aquela que é a verdade. Aquela que quando eu ouço a sua pregação, a minha fé se alimenta. Aquela que quando eu vou em um culto e ouço dela, eu sou constrangido, porque não sou nada sem Deus. Não sou nada sem o Espírito Santo. Não precisamos de alguém estiloso estampando cartazes por aí. Nós precisamos de uma palavra que arranque a força do velho homem e injete vida de Deus em nós. Aleluia! Nós precisamos de Deus, querido. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Espírito. Deus vai tocar na nossa aparência. Os belos templos não se comparam a uma casa edificada sobre a rocha.
As mais belas poesias não se comparam a um soprar do Espírito Santo. A maior conferência não se compara a um encontro com o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Arranque do seu coração esses ídolos gospels. Arranque do seu coração aquilo que tem substituído Jesus. Arranque do seu coração. Nós estamos vivendo como nos dias de Nabucodonosor. Quem levanta uma imagem? O rei. Mas deixa eu te falar uma coisa: nem toda imagem levantada vai dar glória para Deus. Nem todo louvor entoado vai dar glória para Deus. A gente não precisa levantar uma imagem quando a gente entende que Deus já está de pé. Depois de tocar na estrutura, depois de tocar na força, na sensibilidade, na aparência, porque nós vivemos por aparência. Nunca vi alguém postar uma foto feia. O máximo que a gente posta é uma foto chorando com um texto gospel falando que nós estávamos sentindo a presença de Deus na foto que a gente postou. Na verdade, as redes sociais estão pescando a gente, quando a gente deveria usar ela para pescar alguém. Depois de tudo isso, tá tudo pronto, sim ou não? Tá completa a obra, sim ou não? O processo está completo, sim ou não? Mas Deus não já tocou na estrutura, não já está refeita? Deus não tocou na força, não já está forte? Deus já não tocou na sensibilidade, já não está pronto? Deus não tocou na aparência, não está pronto? Tem tudo isso, mas ainda está caído. Tem tudo isso, mas ainda está caído no vale. Está faltando uma coisa. E isso que está faltando é essencial. Cara, então estar com uma estrutura boa todas as vezes não é essencial. A estrutura Deus transforma. Eu olho para esse tempo, existem muitas coisas que têm estrutura, mas não têm vida. Tem força, mas não tem vida. Talvez tenha até sensibilidade, mas não significa que tem vida. Talvez tenha até uma aparência incrível, mas não significa que tem vida. Deus vira para o profeta e fala assim: agora, profetiza uma coisa que não está do lado de fora. Aleluia. Porque para tudo isso Deus fala assim: eu porei sobre vós, eu porei sobre vós, eu porei sobre vós. Mas quando chega no Espírito, Deus fala assim: eu porei em vós. Não é mais do lado de fora, agora eu vou trabalhar do lado de dentro. Não é mais naquilo que todo mundo vê, agora eu vou trabalhar naquilo que está dentro de você, no seu interior, naquilo que ninguém nunca viu, naquilo que ninguém conheceu, porque é aí que eu vou estabelecer a minha vida. Aleluia! Não é mais sobre, agora é em. O que eu faço agora, Deus? Profetiza o Espírito. Mas não profetiza de qualquer jeito.
Porque o que pode trazer estrutura, Deus pode trazer de qualquer lugar. Até do lugar que a gente menos espera. Mas o Espírito vai vir dos 4 cantos. Porque quando o Espírito vier dos 4 cantos, ele vai trazer consigo direção. A Bíblia fala que o Espírito vem de fora para dentro. Porque a estrutura ela só forma um exército se tiver o Espírito. A força só forma um exército se tiver o Espírito. A sensibilidade só torna a minha geração um exército se tiver o Espírito. Porque Deus tocou na aparência, mas o que traz vida não é a aparência. Deus mudou a aparência, mas agora vai trazer vida para a essência. E a Bíblia fala que quando o Espírito vem, acontece uma coisa. Aqueles que estavam caídos se levantam como um numeroso exército. Aqueles que não tinham esperança agora estão de pé. Aqueles que todo mundo olhava e dizia que não iriam dar em nada depois de uma palavra profética e do agir do Espírito Santo, do agir de Deus, agora estão de pé. E não só estão de pé, mas estão prontos para lutar, porque são um numeroso exército. Aleluia! Querido, e sabe aonde Deus levanta um exército? No vale. No vale Deus levanta um numeroso exército. Porque não é nos montes que você descobre de onde vem o seu socorro. É quando você está no vale e levanta os olhos para o alto que você descobre de onde vem o seu socorro. Vamos passar pelo vale, mas não seremos mortos dentro do vale. E ainda que talvez a morte nos encontre, eis um profeta que Deus levantará para dizer: haja vida sobre você, haja vida sobre você. E talvez alguém vai conhecer a gente como nosso começo. Ossos secos. Ossos secos. E agora vai ver o nosso processo, o nosso final. Um numeroso exército de pé. E vão perguntar assim: o que aconteceu? E a gente vai falar: Deus mudou nossa geração no meio do processo. Deus mudou a nossa geração em etapas de avivamento. Deus nos reencontrou no meio. Deus se revelou no percurso. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Por isso, meu querido, se você está no processo, não desiste não. A voz que disse no começo que você seria levantado, que você seria fortalecido, ainda ecoa sobre nós. Aguenta mais um pouco. Eu não te garanto que o vale vai acabar, mas eu te garanto que ele vai te levantar no meio do vale. Aleluia. Aleluia. Fica de pé comigo, por favor.
há 2 anos o Senhor me falou uma coisa: Karen, a igreja vai viver os melhores anos dela na terra. E eu poderia pensar que os melhores anos seriam de igreja lotada. Mas aí ele falou assim para mim: Karen, mas os melhores anos da igreja não significa que serão os anos mais fáceis. E olha para o tempo que a gente está. Esse tempo está fácil para você? Sim ou não? Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Se essa pandemia é o seu vale, Deus não mudou por causa da pandemia. Se essa pandemia é o seu vale, ela não calou a voz de Deus. Você não precisa de alguém com microfone se você souber aonde está a sua Bíblia dentro da sua casa. Você não precisa de um celular tocando pregações e músicas e recebendo mensagens diariamente sobre versículos da Bíblia, se você entender que esse tempo é o tempo para você chegar mais perto e ouvir Ele falando: agora eu vou tocar na sua estrutura, na sua força, na sua sensibilidade, na sua aparência, e vou fazer mais, vou dar vida para você. Que esse tempo não seja uma desculpa para a gente parar. Ai, mas a pandemia, eu sei que está difícil, irmão. Mas que seja uma motivação para você falar assim: o meu Deus não mudou, Ele continua fiel. Então se Ele continua fiel, eu permanecerei até o fim. Posso não ver o fim do mar, o fim da tempestade, o fim do vale, o fim do deserto, mas eu estou aqui para adorar em meio ao deserto, em meio ao vale, em meio à tempestade. Motive o seu coração nesse tempo. Deus está ansioso. Deus tem expectativa para que você não só queira conhecer, mas nesses dias entenda que Ele está te convidando para prosseguir em conhecer.